Dando continuidade à unidade 1 do oitavo ano, aula de Geografia, falando ainda sobre os aspectos naturais do continente americano, aula 2. Principais tipos climáticos e biomas da América. Primeiramente, é importante saber o que significa a palavra bioma. Então, bioma, como vocês podem observar, né, é um conjunto de seres vivos de determinada região, apresenta tipos de vegetação semelhantes que podem ser identificadas tanto em nível regional, né, formado por diversos ecossistemas. Então, fazendo uma relação diretamente com os biomas e os tipos climáticos, podemos observar que o continente americano, devido à sua grande extensão territorial, apresenta uma variedade de tipos de clima, ou seja, existem vários climas aqui no continente americano. Então nós temos aí o clima polar, temos o clima subpolar, temos o clima desértico, né, desértico frio, o desértico quente, temos o temperado muito frio, temperado continental, temos o temperado seco, temos o estépico, nós temos o clima subtropical, nós temos o subtropical mediterrâneo, o subtropical seco, temos o tropical semiárido, temos o tropical e tropical semiúmido. Então perceba o seguinte, cada clima que eu acabei de ler aqui juntamente com vocês no slide, ele é influenciado pela ação de fatores. Então existem os fatores, isso é uma regra geral, que vão influenciar para determinados tipos de clima. Quais são esses fatores? Nós temos a altitude, nós temos a massa de ar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, né? São os fatores que influenciam diretamente para a existência de vários tipos de climas. Então, esses fatores, bem como a latitude, determinam a grande diversidade climática da América, já que esse continente apresenta aí, terra nas zonas polar, temperada e intertropical. Então, a relação entre os diferentes tipos de clima e as características da vegetação, ela é bem significativa aqui na nossa região, tá? Então, dê uma olhada nos mapas da página 381, que fala sobre a América, principais tipos climáticos, vocês vão ver especificamente a localização de cada tipo de clima, e os biomas, né, bem como a localização de cada bioma também no continente americano. Temos aí, né, os climas frios, eles predominam principalmente no norte da América, chamado de regiões de altas latitudes. É importante frisar que uma latitude é a distância em graus ao norte da linha do Equador ou ao sul da linha do Equador. Falando especificamente em relação ao clima, né, a latitude ela pode influenciar no tipo de clima local. Por exemplo, quanto mais próximo à linha do Equador, menor latitude, ou seja, mais quente. Quanto mais afastado, tanto ao norte quanto ao sul, da linha do Equador, mais frio vai ficando, porque vai diminuindo a luminosidade ou a insolação. Tá? Então, como nós já observamos, essas áreas de climas frios são predominantes no norte da América. Nessas regiões são controladas por massas de ar polar e geralmente apresentam médias do mês mais frio inferiores a 5 graus negativo, tá? Ou seja, 5 graus abaixo de zero. Então, nós podemos observar no slide aí o clima polar e o subpolar. Então, o clima polar e subpolar estão presentes no extremo norte do continente, em áreas do Canadá, na Groenlândia e no Alasca. Então, no geral, né, anualmente, as médias térmicas são negativas.
E a chuva lá, né, ela ocorre em forma de neve. A precipitação ocorre em forma de neve praticamente durante o ano todo. Então, isso é uma influência direta das massas de ar polares e também, como eu acabei de falar, das altas latitudes, tá? Temos aí o outro tipo de clima que é encontrado no continente americano, que é a tundra, né? A tundra, o gelo cobre o solo praticamente mais da metade do ano. A vegetação, ela é uma vegetação rasteira, ela pode atingir 1 metro de altura, ela é formada por líquens e musgos. Então, esse tipo de vegetação, ele é um ciclo vegetativo e curto, né? Então, ocorre quando o solo, chamado de permafrost, PEM, permanente, e frost, congelado, né? Então, o solo fica congelado, passa por um processo de descongelamento superficial durante o verão. E aí aparece essa vegetação. Clima temperado muito frio. Então, o clima temperado muito frio, ele existe ao sul do clima polar. Então, ele abrange praticamente todo o Canadá, né? Grande parte do Canadá. Ele abrange o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, e os extremos norte e nordeste dos Estados Unidos também. O inverno, ele é bem longo nessa região onde o clima temperado é muito frio e rigoroso. As temperaturas, elas podem chegar a menos 20 graus, ou seja, 20 graus negativos, e também as precipitações, elas podem ocorrer em forma de neve. Só para termos uma ideia, no verão, né, as médias térmicas, elas podem chegar a 10 graus, né? Temos a vegetação chamada de taiga, ou boreal, né? Ela pode ser chamada de taiga boreal ou também coníferas, tá? Então você pode chamar esse tipo de vegetação de taiga, pode chamar de boreal e pode chamar também de coníferas. Então essas florestas, elas apresentam um aspecto homogêneo, ou seja, de igual, né? Muitas plantas da mesma espécie, o que facilita a sua exploração econômica, né? Principalmente aí para a extração de madeira, né? E fabricação de papel. Então, a localização na América do Norte, tá? Especificamente no Canadá, as florestas de coníferas oferecem ótimas condições para que a região ela seja uma grande produtora de papel, por isso que ela é intensamente explorada. Temos o clima frio da montanha, podemos encontrar aqui na Cordilheira dos Andes, né, na América do Sul, podemos encontrar nas montanhas rochosas, especificamente nos Estados Unidos, é influenciado pela altitude, né, o que garante temperaturas baixas praticamente o ano inteiro. Vale lembrar que quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, apresentando menor concentração de moléculas capazes de absorver o calor. Isso é fato, né? Então, quanto mais alto, o ar fica rarefeito e mais frio também vai ficando, né? Por quê? Porque não existem moléculas capazes ali de absorver, de reter o calor. E aí nós temos a vegetação de altitude, que pode apresentar árvores de grande porte na base das montanhas e vegetações mais espessas e de pequeno porte nas regiões mais elevadas, como nós podemos observar, né? Musgos, líquens e arbustos. Vocês podem, ao mesmo tempo que estiverem ouvindo, é importante vocês darem uma olhada nas imagens que tem na posta de vocês, né? Para cada tipo de, de vegetação, para cada tipo de clima, existe um tipo de vegetação.
Clima equatorial. O clima equatorial ele é marcado pelas altas temperaturas, praticamente o ano inteiro, e pela elevada pluviosidade. Então, a nossa região, a região da Amazônia, ela sofre com o clima equatorial. Então, é o nosso clima, na verdade, né? Então, se alguém te perguntar qual é o clima da Amazônia, é o clima equatorial. Características do clima equatorial: quente o ano inteiro e chuva o ano inteiro. Então, aqui a temperatura é elevada o ano inteiro e o ano inteiro ocorre uma distribuição regular, regular da chuva, da pluviosidade. Então chove praticamente o ano inteiro. Esse clima ele sofre influência da baixa latitude, eu falei lá atrás para vocês, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Isso faz com que, né, ocorra uma constante incidência de raios solares ao longo do ano, e além da atuação das massas de ar quentes, né? Como é muito quente, é lógico que vai se formar aqui massas de ar quente, ou bolsões de ar quente. Nós temos outro fator também, né? Nós temos aí, nessas regiões, além das florestas equatoriais, floresta amazônica, as espécies de árvores aqui, elas são árvores de grande porte e também são espécies latifoliadas. Então, uma espécie latifoliada significa que aquela vegetação apresenta a sua folha grande e larga. É uma característica aqui da nossa região, da nossa floresta amazônica, influenciada diretamente pelo clima equatorial. Então, essas florestas, elas apresentam grande diversidade de espécies e atualmente, né, sofrem, infelizmente, intenso desmatamento. O maior causador desse desmatamento é o ser humano, né? Tecnicamente chamado de ação antrópica, então a ação do homem, motivada pela aquisição de novas áreas, principalmente para o setor da agropecuária, para o setor, né, especificamente aí, da agricultura e da criação de rebanhos. Então, nós temos os estados do Amazonas, especificamente nós temos aí a cidade de Manaus, né, que apresenta aí especificamente essas características. O clima tropical. Então, o clima tropical ele apresenta pouca variação de temperatura ao longo do ano. As médias, elas podem variar mensalmente em torno dos 25 graus. E a pluviosidade. O que é a pluviosidade? É a quantidade de chuva que cai por milímetro. Ela ultrapassa os 1.500 milímetros por ano. Onde nós vamos encontrar o clima tropical? Nós vamos encontrar o clima tropical na América Central e aqui na América do Sul. Um outro fator, nas áreas úmidas, encontramos as florestas tropicais, que apresentam elevada biodiversidade, ou seja, várias espécies, né, tanto de animal quanto de vegetal, biovida, diversidade, várias espécies de vida. Essas áreas foram intensamente desmatadas, a exemplo da Mata Atlântica, né, que sofreu desde o processo da colonização, estão iniciando aí o seu processo de desmatamento pelo período colonial, né, estação do pau-brasil, teve continuidade em virtude da produção agrícola, do processo de urbanização, entre outros fatores. Infelizmente, hoje, a Mata Atlântica, da sua vegetação original, só restam apenas 7% da vegetação original, porque o restante já foi praticamente dizimado, já foi extinto. Então, existem leis hoje, né, que protegem esse restante. Mesmo assim, essas leis são muitas vezes desrespeitadas por conta do capitalismo, pela ganância do ser humano. Temos as savanas, né? Aqui no Brasil, as savanas são denominadas de cerrado no Brasil.
A savana brasileira ou cerrado são compostas de arbustos esparsos, também existem gramíneas e árvores baixas com troncos retorcidos, o famoso casca grossa e raízes profundas. Nós temos o clima subtropical. O clima subtropical ele ocorre no sul e sudeste da América do Norte, ocorre na planície platina, no sul da América do Sul. Esse tipo de clima, o chamado clima subtropical, há invernos amenos, verões quentes e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Um outro fator que o clima temperado apresenta as 4 estações bem definidas, ou seja, o verão, o inverno, o outono e a primavera. E de acordo com a proximidade em relação ao oceano, podemos encontrar uma variação no clima temperado, oceânico e continental. A grande diferença dos climas está justamente na pluviosidade e na temperatura. Então, nessas áreas, desenvolve-se 2 tipos de vegetação, sendo uma delas a floresta temperada, que tem espécies caducifólias. É importante frisar que elas podem ser chamadas também de caducas, caducifólias ou caducas. Por que recebe essa denominação? Porque elas têm que cair, as folhas delas têm que cair no inverno, com a intenção de economizar energia, porque essas áreas aí, a umidade ela é baixa, muito baixa. Então, se as folhas não caírem, elas correm o risco, as árvores, elas correm o risco de morrer. Então, nas áreas mais secas do clima temperado, encontramos as pradarias, que são formadas por uma vegetação gramínea, formadas por gramíneas. Temos o clima mediterrâneo, que é encontrado no Chile, na costa oeste dos Estados Unidos. Característica do clima mediterrâneo: invernos chuvosos e verões secos. Nessa área aí se desenvolve vegetação mediterrânea. Característica dessa vegetação: composta de árvores de pequeno porte e esparsas, mas também existem lá arbustos e gramíneas. Clima semiárido ocorre no Nordeste brasileiro, mas também é encontrado na Argentina e na América do Norte. É um clima de transição entre o mais úmido e o desértico, e ele é marcado por um índice pluviométrico entre 250 milímetros e 500 milímetros. Nesse tipo climático, no clima semiárido, nós vamos encontrar lá a vegetação de estepes, que é uma vegetação rasteira e ressecada. Nós vamos encontrar no Brasil a caatinga, composta de espécies adaptadas à seca, como os cactos e arbustos espinhosos. O clima desértico caracteriza-se por apresentar menos de 250 milímetros de chuva por ano e ocorre no oeste norte-americano e no sul da América do Sul. Um outro fator que esse tipo de vegetação localizada no clima desértico, ela é chamada de xerófila ou xeromórfica, que é justamente a vegetação adaptada a um ambiente extremamente seco. E também aqui nós temos o famoso deserto do Atacama, considerado o deserto mais seco do mundo, Então, essas condições aí naturais do deserto do Atacama e na região, especificamente do Chile, faz com que não exista uma presença de nuvens. E, lógico, não tendo nuvens, não tem chuva, não tem tempestade. Então, vocês podem observar na página 389 da apostila de vocês uma imagem mostrando o deserto do Atacama. Terminou de ouvir a explicação, agora vocês vão finalizar as atividades, vão finalizar a tarefa e o maxi desafio. Vocês terão aí,
praticamente uma semana para fazer a atividade, para fazer a tarefa e o Max Desafio. Então, fechar todas as atividades, fechar a tarefa e fechar o Max Desafio da unidade 1. Vocês têm uma semana para começar a partir de hoje, né? Para me entregar todas as respostas, tá? Beleza? Então, boa aula. Um beijo no coração de vocês. Tchau.